Nós vivemos num país que, na teoria, é democrático. Mas será que na prática as coisas realmente são assim? O artigo 5º da Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer espécie. Mas como se explica o fato de um ex-presidente da República, que é um bandido, que é um corrupto, que não vai depor? Que os seus advogados vão lá e conseguem livrar o Lula aí da exigência dele ter que depor, porque ele era obrigado a depor, né? Mas não foi o que aconteceu. E pior, agora o procurador da República, o Rodrigo Janot, ele está tentando encontrar meios de tirar o promotor, né, que intimou o Lula da jogada. Então, que democracia é essa, minha gente? Que a lei serve para algumas pessoas e não serve para outras, sendo que o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Ou alguns seres humanos são divinos, eles vêm de algum outro planeta com superpoderes, com uma elevação moral tão grande que se projeta acima do senso comum brasileiro. Porque parece que o Lula realmente é isso, né? O Lula parece ser um Deus que não precisa obedecer às leis brasileiras. Estas leis valem apenas para os não petistas e os não amigos do Lula. Então não estará na hora de nós modificarmos esta situação? Você, camarada, você não se sente profundamente injustiçado e irritado quando vê que um ex-presidente da República, que é um verdadeiro bandido, que é um verdadeiro mafioso, ele não precisa depor, que os seus advogados vão lá e derrubam as ações judiciais para tentar livrar o Lula? Você não se sente revoltado? Com certeza, da mesma forma como eu. Então o Brasil ele chegou num ponto em que as autoridades elas não precisam mais dar justificativas para a sociedade, pois é isso que o Lula quer. Ele acredita que não deve justificativas à justiça, não deve justificativas à sociedade brasileira, que ele não precisa obedecer às leis e que ele está acima de tudo e de todos. Então, isso configura uma democracia onde determinadas pessoas têm superpoderes desta espécie, ou a democracia ela pressupõe que todos são iguais perante a lei? Que todos são iguais. Então, de duas, uma. Ou o Brasil ele não é uma democracia, ou esta democracia que nós temos aqui no Brasil é apenas uma fachada, pois é típico de um regime ditatorial as autoridades não precisarem prestar contas para a sociedade, que é o que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva vem fazendo, né? Então, foi realmente um absurdo isso que aconteceu, dos advogados do Lula conseguirem derrubar esta convocação feita ali pelo promotor, né, de São Paulo, onde o Lula então não foi depor. Ocorreram ali algumas manifestações de ambos os lados, defensores do Lula e pessoas contrárias ao Lula, né, estavam lá armando pichuleco. O pessoal favorável ao Lula foi lá e furou. E tudo isso mostra que o Brasil ele está em pé de guerra civil. O que acontece? A esquerda brasileira ela conseguiu difundir e disseminar um ódio tão grande no seio da sociedade que as pessoas estão realmente se odiando. As pessoas fanáticas que são adeptas ao governo e as pessoas despertas e conscientes que sabem de toda a podridão que personifica este governo. Então, este trabalho para criar uma divisão dentro da sociedade, dos grupos se odiarem, ele foi sendo efetivado pela esquerda brasileira nas últimas 3, 4 décadas. É um trabalho já de médio
e longo prazo, e isso hoje está presente na sociedade brasileira, uma sociedade dividida de inimizades e onde as pessoas se odeiam. E ódio este fomentado justamente pela esquerda brasileira. E se o Lula for preso, se o governo da dona Dilma Rousseff cair, vocês podem ter certeza que a esquerda brasileira fará de tudo para lançar o Brasil numa guerra civil. Mas nós não podemos nos deixar intimidar com isso. Nós precisamos continuar em frente com a nossa sede de justiça, de querer arrancar o poder das mãos desses bandidos, porque nós precisamos de pessoas justas, honestas e ordeiras para administrarem o Brasil, e não uma máfia esquerdista que está em ligação com máfias internacionais, né? Cubanos, venezuelanos, chineses, russos e por aí vai, deixando a sociedade brasileira em último plano, roubando a sociedade brasileira para o BNDES injetar dinheiro em outros países, enquanto que o pequeno e o médio empresariado brasileiro não tem apoio algum, não tem linhas de financiamento, está quebrando e fechando, porque esta economia estatizada pelo governo federal, ela é realmente inimiga da livre iniciativa e da competência do empresariado brasileiro. Então o Brasil realmente não é mais uma democracia, e o Brasil vive num regime ditatorial, sim, onde as autoridades não precisam prestar contas para a justiça e a sociedade, é porque realmente a ditadura se estabeleceu. E só não vê isso quem não quer, quem é muito tapado, alienado e doutrinado. Um cidadão minimamente consciente, ele consegue perceber o que está acontecendo no Brasil e ver que estamos sob um governo ditatorial que está matando a cada dia que passa o regime democrático brasileiro. Então vamos acordar, minha gente. Vamos fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. E eu quero convidar vocês para assistir um hangout que eu vou estar participando amanhã à noite no canal do Fábio de Oliveira, né, que é o canal ClickTime, onde estarão várias pessoas. O Alexandre Celtes estará participando, eu estarei lá, o Jason Rosa do canal Casando o Verbo, o meu amigo Jean Nastrini estará lá também. É bem provável que o Brasileiro de Aço também esteja, a professora Paula Marisa também estará por lá. Então, será um hangout interessante que vai discutir a situação do Brasil nos dias atuais, toda esta confusão estabelecida, e tentaremos debater soluções para toda esta problemática. Então, todos vocês estão convidados para assistirem o hangout, certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!